a gravar. Boa noite a todos, a todas. Vamos iniciar a aula de hoje, que será sobre a presença do haikai no Brasil. Goga Matsuda, um poeta que foi discípulo de Nenpoku Sato e que organizou o Grêmio Haikai IP, que existe até hoje, ele organizou este livro, o Haikai no Brasil. Vamos ler alguma coisa do que ele escreve aqui a respeito do renascimento desse gênero poético no Brasil. As rotas do haikai. O haiku, introduzido por Afrânio Peixoto, chamou a atenção de poetas brasileiros e evoluiu para a composição de haikai em português. Todavia, o haiku apresentado por Afrânio não constituía a introdução direta do haiku do Japão, e sim uma retradução da versão feita para a língua francesa. Como eu já comentei em outras aulas, a palavra que se usa no Japão é haiku. E em quase todos os países do mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Argentina, na Espanha, em Portugal, em Cuba, no México, a palavra usada é haiku. Por que no Brasil se usa haikai? Além da questão apresentada pelo Milor Fernandes, né? Que diz respeito ao som da palavra, né? Haiku termina com ku. E como nós somos um país muito puro, né? Adepto dos bons costumes, da família tradicional, dos homens de bem, então uma palavra que termina com ku soa mal. Mas a outra razão, apresentada pelo Edson Iura, neste livro Cesto de Caquis, é que na década de 20, na França, eles usavam, por alguma razão, a palavra haikai. E o haikai chega ao Brasil por via francesa. Isso porque os intelectuais, os artistas, escritores, poetas brasileiros eram muito ligados àquilo que acontecia na França. Então, eles tomaram conhecimento desse gênero poético por via francesa. Então, se os franceses diziam haikai, eles trouxeram para o Brasil haikai. E esse termo continuou a ser usado aqui, embora os próprios franceses depois tenham retificado a palavra e até hoje eles usam haiku. Afrânio Peixoto foi um crítico literário e ensaísta, autor do livro Trovas Populares Brasileiras. E ele apresentou pela primeira vez a palavra haikai em nosso cenário literário. Vou continuar lendo o que diz o Goga Matsuda. Acresce que, mais ou menos, a mesma coisa aconteceu com os haikaístas posteriores, os quais adquiriram, em grande parte, seus conhecimentos sobre o haiku em fontes de língua francesa e inglesa, composições de ingleses, americanos e japoneses, ou espanhola. Não se poderá esquecer as obras do português Venceslau de Moraes, que, tal como Lafcadio Hearn, que divulgou em inglês a cultura nipônica no mundo inteiro, ao divulgar os japoneses e a cultura japonesa em idioma luso, promoveu a difusão de conhecimentos sobre o haiku em livros publicados. Por exemplo, no livro Relance da Alma Japonesa, em que o Venceslau de Moraes
apresenta as primeiras traduções de haiku japoneses para o português, isso na década de 1920. E também foi um dos primeiros tradutores ocidentais de haiku, além de fazer um amplo panorama sobre a cultura japonesa. Continuando a leitura. Conforme se viu, o haiku não foi diretamente transmitido do Japão ao mundo literário brasileiro. Sim, tivemos a presença de Nenpuku Sato. Porém, Nenpuku Sato, que abrasileirou o haiku, ele escreveu em japonês. Logo, ele só foi lido pela comunidade japonesa. Quase 100 anos mais tarde, mais de meio século depois, ele foi traduzido pelo Maurício Arruda Mendonça e pôde finalmente ser lido pelos brasileiros. Mas o haikai do Nenpuku Sato ficou restrito à comunidade japonesa. Mas o haiku, em sua forma original, teve como introdutores os imigrantes nipônicos. E essa introdução começou juntamente com a chegada da primeira leva de imigrantes. Temos o registro de que Shuhei Uetsuka, que faleceu em 1935, encarregado de conduzir os primeiros imigrantes pelo hoje histórico navio Kazato Maru, chegado ao Porto de Santos em 1908, foi um bom poeta de haiku. Ele usava o haimei, ou nome literário, de Ryokotsu. Pode-se, pois, afirmar que o desembarque do haiku no Brasil se deu simultaneamente com a vinda dos imigrantes japoneses. Entretanto, os homens que migravam na condição de trabalhadores contratados levavam vida apertadíssima, não tinham tempo sequer de pensar em haiku. Era essa a realidade dos primeiros tempos dos imigrantes. Eu vou pular aqui alguns trechos. No capítulo seguinte, intitulado 3 correntes de opinião sobre o haiku, o Goga Matsuda vai dizer: vejamos agora como poetas haikaístas ou estudiosos e praticantes brasileiros de haiku recebem e interpretam essa forma poética. Primeiro, os defensores do conteúdo do haiku. É a opinião daqueles que consideram características peculiares do haiku a concisão, a condensação, a intuição e a emoção. Concepções essas geradas pela inspiração no Zen budismo. Opinião abraçada por Odegar Vieira. Quanto à associação do Zen com o haiku, Odegar explica com a expressão súbita iluminação. A ideia de associar o haiku ao Zen constitui tendência quase comum a todos os haikaístas brasileiros. Eu farei um comentário a esse respeito, que muitas vezes essa associação é superficial, é artificial, forçada. Para você escrever um haiku inspirado pelo Zen, você não precisa falar sobre montanhas, sobre nuvens, sobre samurais, enfim, por imagens tradicionais, né, da poesia japonesa. Você pode escrever um poema zen budista brasileiro falando de sapo, de taturana, de coisas mais próximas da nossa realidade. Depois desses poetas que valorizam o conteúdo, o Matsuda
cita aqueles que atribuem importância à forma. É a tese defendida por Guilherme de Almeida, fortemente fascinado pela forma excessivamente curta do haiku. No ensaio Os Meus Haikais, publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 1937, Guilherme diz que, após 20 anos de poesia, chegara à conclusão de que não há ideia poética que, despida de roupagens atrapalhantes, não possa ser reduzida a simples haikai. E destaca os seguintes 3 pontos de semelhança entre a trova brasileira e o haiku. Primeiro, ambos atribuem importância ao número de sílabas e não à acentuação. Segundo, a base de pronúncia de ambos é comum. A, E, I, O, U, né? As vogais. Entrou alguém aqui. Deixa eu ver. Filmes com saquê. Oba! Saquê é sempre bem-vindo. Bem-vindo, Rodrigo. E terceiro, o ritmo ímpar do idioma japonês é semelhante ao nosso. O heptassílabo, bem como a nossa poesia, nasceu na Gália, constituindo a forma clássica do romance, canção popular e outros. Na própria conversação cotidiana, existem muitas frases de 7 sílabas. O verso pentassílabo igualmente integra a nossa tradição. Guilherme de Almeida acrescenta: por último, procura rima. Eis o meu haikai. Dentro da regra de 5, 7, 5 sílabas, o primeiro verso rima com o terceiro. Na segunda linha, rimam a segunda sílaba e a última sílaba do poema. Guilherme de Almeida, como vocês sabem, começou como poeta parnasiano. Daí que, quando ele se interessa pelo haikai e resolve criar uma forma poética em português similar ao haikai, ele acaba fazendo um microsoneto, introduzindo as rimas que não existem na poesia japonesa, de um modo geral, como não existiam na poesia grega. Ele acrescenta títulos aos poemas, o que também não havia no haiku tradicional. A sintaxe de Guilherme de Almeida muitas vezes é difícil, o que destoa da simplicidade do haiku, e ele tem um preciosismo semântico e de imagem. Guilherme de Almeida se aproxima mais de Teitoko, aquele poeta japonês que se opunha à escola Danrin, que procurava recuperar a formalidade do tanka clássico. Mas o haiku de Basho, como nós já estudamos, é um tipo de poesia mais simples, mais coloquial, mais espontânea, mais solta, que não cabe nessa camisa de força métrica e rímica criada pelo Guilherme. E a terceira modalidade de haikai, citada pelo Matsuda Goga, é aquela modalidade que atribui grande importância ao Kigo. O próprio Matsuda Goga pode ser incluído entre esses poetas. No Grêmio Haikai IP, que foi fundado por ele, o haikai que eles praticavam eram haikais com Kigo. Inclusive, eles usavam dicionários de Kigo. E o Gustavo enviou para a gente, né, pelo WhatsApp, um mini dicionário bem interessante. Essas são as 3 linhas básicas. Eu acrescentaria uma quarta,
que é a do haikai experimental. Por exemplo, nas traduções que Haroldo de Campos faz de haikais de Basho e de Buzon. Os próprios haikais de Paulo Leminski, de Pedro Xisto e outros poetas que foram influenciados pelo concretismo. Bem, o Matsuda Goga também organizou essa antologia, 100 haikaístas brasileiros, de que eu participo, que foi talvez o primeiro mapeamento mais amplo da presença do haikai no Brasil. Após a morte do Matsuda Goga, ele foi sucedido por Teruko Oda, que organizava anualmente encontros de haikai no Centro Cultural São Paulo, que fica perto do metrô Vergueiro. Inclusive, o último encontro de haikai aconteceu talvez em 2015 ou 2016, quando eu era curador de literatura no Centro Cultural, e eu convidei a Teruko para fazer novamente esse encontro lá. Vamos ler alguns haikus da Teruko Oda, que pertencem a essa linhagem mais tradicional, né, de poesia que usa o Kigo. Na beira da estrada, com as abelhas divido meu caldo de cana. Churrasco no campo, aleluia ao vinagrete, asas com farinha. Aqui é um poema bem abrasileirado, né? Porque ela já coloca, né, o vinagrete, as asas de frango, uma paisagem bem nossa. Aí na página 31, canário do mato, encolhido sob a chuva, não canta nem voa. Apostas fechadas, corrida de caranguejos, sob vaias e aplausos. Aqui ela já introduz um pouco de humor, né? Que é sempre importante no haikai. Corrida engraçada. As emas vão se abanando com leques de plumas. Então, uma poesia bastante simples, com algumas imagens mais brasileiras e um predomínio de imagens da natureza, né? É muito raro encontrar na poesia dela imagens urbanas, como nós veremos no Glauco Matoso. Pombos no telhado, mede a altura do muro, a gata gestante. Na caixa escondida, longe das vistas da mãe, filhotes de gato. Quem não trouxe filhotes de gato ou de cachorro para casa, escondido da mãe? Eu mesmo já fiz isso. Tarde sem fim, a ruidosa travessia de galhos azuis. Noite de insônia, o grilo atrás da janela, também sem sono. Então, é uma poesia bastante despojada, simples, imagética, com muitas referências à natureza e pouca presença da cidade. Já o Glauco Matoso, um poeta da década de 70, ele vai fazer algo bem diferente, né? Bem inovador, trazendo para o haikai as imagens urbanas. Por exemplo, aqui, de ré, contramão, vem um fuscão, lusco-fusco sob o minhocão. Ele mantém as rimas, embora de um modo diferente do Guilherme de Almeida. Não tem uma sintaxe rebuscada. E utiliza expressões mais coloquiais, né? Como fuscão. Em forma de ovo, o povo estranha a janela do trólebus novo. Se no primeiro poema tem o Fusca, no segundo poema tem o trólebus. Na revista Ima,
eu citei para vocês, também há alguns haikus do Glauco Matoso. Meu par de olhos rasgados, o Japão invade, há de sobrar para mim um da liberdade. O quê? Um par de olhos rasgados. O Glauco publicou esse poema em 1986. Alguns anos mais tarde, ele vai conhecer o Akira, que é o seu atual marido, né? Então, esse haiku acabou sendo profético. Ele encontrou o seu par de olhos rasgados. E ele coloca o bairro da Liberdade aqui, né? Culminante, o prédio Seringa, pinga no maior buraco de Piratininga. Eu confesso a vocês que eu não gosto da estrutura de rimas do Guilherme de Almeida. Eu acho muito enrijecida, né? Muito forçada. Porém, quando o Glauco usa a rima, é de um modo mais solto, né? E as rimas não são apenas coincidências de som, elas são essenciais à própria construção do sentido no poema, além de toda a graça, né, da poesia do Glauco. Então, ele foi um dos inovadores dessa forma poética no Brasil. Um outro inovador foi o Milor Fernandes. Vamos ler alguns poemas dele, que originalmente foram publicados naquela revista, cujo nome eu me recuso a mencionar. Olha, entre um pingo e outro, a chuva não molha. Pois, no aeroporto, puxa-sacos se despedem de velhacos. Quantas vezes nós não vimos isso em algum telejornal? E interessante que todos os haikus de Milor Fernandes são ilustrados, né? Retomando a tradição japonesa do Zenga, do poema inserido numa pintura. Se o cão é o Ivante, a lua vira quarto minguante. E também o humor, a simplicidade, a coloquialidade do Milor remetem ao haiku tradicional. A vida é bela, basta saltar pela janela. Esse haiku eu acho genial. 26. Na poça da rua, o vira-lata lambe a lua. Com uma imagem metafórica, né? E a metáfora, embora seja pouco usada no haiku, ela existe sim. A vida é um saque que se faz no espaço entre o tique e o taque. Aí na página 75, o pato, menina, é um animal com buzina. Milor tinha umas tiradas geniais. Aí na 98, aqui ele cria uma imagem híbrida, né, quase teratológica. Brilha a lua, entre um raio e outro, a vida é tua. A aranha é que é bacana, com sua geometria euclidiana. Na página 139, não, 129. O mundo agoniza, querem retificar a Torre de Pisa. Então, esse é o Milor Fernandes. Assim como o Milor ilustrava os seus haikus, na verdade, ele tinha uma coluna naquela publicação semanal, né, de 2 páginas, em que ele publicava pequenas crônicas, geralmente de tema político, com muita dose de humor.
E, junto com a crônica, ele inseria desenhos e haikus. Os haikus, normalmente, dialogavam, né, com o tema da crônica. E esse trabalho de poesia com visualidade foi radicalizado pelo Paulo Leminski, aí já na década de 1970, por exemplo, neste álbum Winterverno, com a participação do João Suplicy. O Leminski escrevia os poemas, geralmente em guardanapos de bar, e o João Suplicy fazia todo o trabalho visual. Lembrando que, na época de Basho, os haikus ou eram inseridos em diários de viagem ou eram caligrafados num quadro. Eu acredito que esse tipo de trabalho visual com haikai é algo que ainda foi muito pouco explorado. O Elson Frois, um poeta contemporâneo da minha geração, tem um livro muito interessante, que eu já vou mostrar a vocês, em que ele também trabalha com haikais visuais. Claro que há uma influência direta da poesia concreta, né? Vou mostrar mais alguns trabalhos. Muito bem. Eu me esqueci de pegar o livro do Elson Frois. Então, vou pedir licença a vocês para buscar o livro. Eu já retorno. Aí eu mostro os haikus intersemióticos do Elson Frois, utilizando já os recursos do computador. Então, 1 minuto, eu já estou de volta. Pronto, desculpem. Pronto, desculpem. O livro do Elson se chama Viajo com os Olhos, que reúne os poemas visuais que ele criou desde os anos 80 até hoje. Ou seja, desde a época em que não havia os recursos de computador. Aí ele usava a letra 7. Os mais novos nem fazem ideia do que seja isso. Os mais velhos sabem, né, que em papelaria vocês podiam comprar umas folhas transparentes com várias fontes diferentes de letras. E essas fontes podiam ser utilizadas, por exemplo, em poesia. Vou mostrar aqui um haikai do Elson. Sol no tempo, solto o tempo, só contemplo. E percebam que a última linha vai desaparecendo. Vou mostrar mais alguma coisa dele. Esse poema eu acho fantástico. A grama diz o que o vento diz, o indizível bis. Aqui a cor verde remete à folha. E essa diagramação em que o poema parece estar tremulando, imita
o próprio movimento da folha, né? Sendo agitada pelo vento. Então, este é um poema que faz uso daquele tipo de signo que na semiótica o Charles Peirce chamava de ícone. Ícone é o signo que procura reproduzir a imagem de alguma coisa. E também podemos falar em poesia intersemiótica, já que ele está cruzando recursos tanto da literatura quanto das artes visuais e da tecnologia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom, independente dos haikus, vou mostrar outras coisas que o Elson fez em termos de poesia visual. Eu considero ele um dos melhores poetas visuais brasileiros, ao lado do Arnaldo Antunes, do André Valias e alguns outros poucos poetas que trabalham nessa área. Então, essa é uma das possibilidades, né, do haikai, o haikai intersemiótico. Bem, na década de 50, quando aconteceu o movimento da poesia concreta, um poeta baiano chamado Pedro Xisto, que era ligado, né, ao concretismo, ele publicou vários livros de haikai. Há uma antologia chamada Lumes, que foi organizada pelo Marcelo Tapia. Vamos ler, então, alguns poemas do Pedro Xisto. Fim do rio, o mar. Fim do mar no fim do sol. Fim do sol em mim. O Pedro Xisto trabalhava muito com os trocadilhos e as anáforas, né? A repetição da mesma palavra, e também com neologismos. Pois, vento de coqueiros, vento de saveiros, vento, vem, veio de ventos. Aqui ele usa mais a aliteração. Decurso sem fases, vento, 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 vento. Discurso sem frases. 37. Galga espaço, espalha-se, clara elástica espiral. Gala a paz, galáxia. Súbitos de luz, sulcos ondulam, corpúsculos múltiplos a flux. Lua, lustre lítico, lua de luz e delírio, lua, lume elíptico. Pedra, terra em pedra, pedra, profetas de pedra, pedra, céus em pedra, véus entre revoltos, ouro, preto, pedra, pó, vem, ventos barrocos. O Pedro Xisto também. Sim, João. Gustavo. Gustavo. Eu vou fazer só uma correção, porque como eu sou pernambucano, e pernambucano é bairrista, né? Pedro Xisto é pernambucano, de Limoeiro. Desculpa. A gente é bairrista, a gente defende que é nosso, né? Desculpe pela confusão. Nada, Então, Cláudio. poeta pernambucano. Muito bem. Então, Pedro Xisto trabalha mais com o trocadilho, a repetição de palavras, aquilo que os japoneses chamavam de kakekotoba, o neologismo, ou seja, elementos que ele trouxe da poesia concreta. Leminski também foi muito influenciado pela poesia concreta, mas também, curiosamente, pelo Manuel Bandeira. Daí, por exemplo, o uso da rima e do poema piada. Então, vamos ler alguns haikus do Leminski. Amei em cheio, meio a meio,
meio não a meio. Abrindo um antigo caderno, foi que eu descobri, antigamente, eu era eterno. Enfim, nu como vim. Viu-me e passou como um filme. O haiku de Leminski, algumas vezes, é extremamente conciso, né? Como, por exemplo, neste poema. Enfim, nu como vim. Noite sem sono, o cachorro late, um sonho sem dono. Primeiro frio do ano. Fui feliz, se não me engano. Retrato de lado, retrato de frente. De mim me faça ficar diferente. Ano novo, anos buscando um ânimo novo. Alvorada, alvoroço, troco minha alma por um almoço. Cortinas de seda, o vento entra sem pedir licença. Lua à vista, brilhavas assim sobre Auschwitz? Tudo dito, nada feito, fito e deito. Tarde de vento, até as árvores querem vir para dentro. Tudo claro, ainda não era o dia, era apenas o raio. No caso de Leminski, o jogo de palavras, às vezes, é puramente lúdico, né? Puramente gozação, mas outras vezes é um jogo de ideias. Isso porque, embora essa dimensão da sua poesia seja menos conhecida, Paulo Leminski também foi um poeta logopaico. Ele também trabalhava na dimensão do pensamento. Falamos de Leminski, vamos falar de Alice Ruiz. Talvez a melhor haicaísta brasileira atual. Ela tem vários livros de haikai, como Desorientais, que foi o primeiro, o Jardim de Haijin, que é o mais recente. Agora, o livro que eu, pessoalmente, gosto mais é Yuuka. Yuuka é o nome poético da Alice, ou seja, é o seu nome de haijin, né? De pessoa que pratica o haiku. Então, vamos ler alguns. Todos os verdes em um só vaso, família de cactos. Chuva na praia, o mar para ver desaguar. Sono do pescador, o peixe, quando salta, imita o som do mar. A gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia. Esse poema permite, no mínimo, duas leituras. A primeira, mais literal, né? A gaveta da alegria como sendo aquela parte de nós que sente contentamento. A outra leitura que pode ser feita é que nos anos 70, né, sobretudo, entre o pessoal da contracultura, havia no guarda-roupa a gaveta das drogas, né? Onde você escondia a sua coca debaixo das cuecas, das meias, das calcinhas, enfim. Tinha uma gaveta que era para guardar LSD, a maconha, coca, assim por diante. Esse episódio, esse poema, ele sempre me faz lembrar de um episódio que a Maninha Cavalcante me contou. A Maninha Cavalcante é uma artista plástica, casada com Cláudio Willer,
pintora, e que participou, né, daqueles movimentos todos, né, dos anos 60, só que ela era mais esperta. Em vez de guardar as suas fontes de alegria, né, as suas pílulas de alegria, no meio das calcinhas e dos sutiãs, ela foi mais esperta. Ela comprou um viveiro de aranhas. Claro, aranhas não venenosas, porém, aranhas visualmente repulsivas, né? Aquelas aranhas grandes, peludas, né? Enfim. Ela colocou na sala de visita um viveiro, né, de vidro, no fundo havia areia, as aranhas ficavam passeando lá e ela dava comida para as aranhas. E as pílulas da alegria ficavam embaixo da areia desse viveiro. Aí um dia foi feita uma denúncia anônima. Na casa da Maninha Cavalcante tem drogas. Aí a polícia foi fazer uma batida, né? Aí reviraram o guarda-roupa, a escrivaninha, os móveis, reviraram tudo pelo avesso e não acharam nada. Algum policial teve coragem de abrir o viveiro das aranhas para procurar lá dentro? Claro que não. E assim, ela se saiu bem desse incidente. Toda vez que eu releio esse poema da Alice, né, da Gaveta da Alegria, eu me lembro do tanque de areias, do tanque de aranhas da Maninha Cavalcante. Muito bem. Agora, na página 66. Meu corpo que você não sabe, se abre, te recebe, e você nem percebe. Uma dimensão muito nítida, né? Na poesia da Alice é o erotismo sutil. Os homens da minha vida sempre vão embora, mesmo quando sou eu. Esse poema eu acho muito rico do ponto de vista referencial. Quando ela diz, deixa eu ver o que o Gustavo escreveu. Que legal, Gustavo. Então, quando Alice escreve, os homens da minha vida sempre vão embora, que homens da vida dela que foram embora? Primeiro, o Miguel, o filho que ela teve com Leminski, que faleceu de câncer aos 10 anos de idade. Imaginem o que é perder um filho com 10 anos de idade. E pouco depois disso, ela própria se separou do Leminski. Então, os primeiros versos são claros. Os homens da minha vida sempre vão embora. A surpresa está no terceiro verso. Mesmo quando sou eu. Ou seja, aquela dimensão, o lado ânimos da Alice, né? Aquele lado masculino, que, de repente, as mulheres usam quando precisam, né? Dessa energia masculina para serem mais impositivas, mais agressivas, competitivas, enfim. Do mesmo modo que nós usamos a nossa ânima, o nosso lado feminino, quando temos que ser mais delicados, mais carinhosos, enfim, isso é psicologia junguiana e pode, sim, ser questionada e discutida, se há mesmo essa dicotomia ou não, mas aí entraremos num outro debate. Vamos ler mais um pouco da Alice. O perfume anuncia nossas velhas conhecidas, essas flores sem nome, que é um diálogo intertextual que ela faz com o Chiqui, quando ele escreve flor do mato, seu nome desconhecido.
casa da viúva. Uma chora no cio, a outra silencia. Perdão, cadela na casa da viúva. Uma chora no cio, a outra silencia. A palavra silencia já contém o cio, né? E são duas situações, né, simultâneas, em que as duas se sentem solitárias, na verdade. Árvore seca, florida em branco, nuvens pequenas. E, por fim, depois da chuva, crianças e formigas disputam pitangas. O Rodrigo Garcia Lopes, no livro Polivox, ele apresenta os haikus que ele publicou originalmente com o pseudônimo de Satoru Uso. Isso numa época em que ele era jornalista na Folha de Londrina. Aí ele inventou esse personagem, o Satoru Uso, publicou uma matéria no jornal com uma biografia inventada desse poeta, uma fotografia que ele foi buscar sabe-se lá onde, e poemas que supostamente ele teria traduzido do Satoru Uso, embora o Rodrigo não saiba japonês. O Satoru Uso teria vivido entre 1925 e 1985. Um diferencial na poesia do Rodrigo é que ele escreve os poemas verticalmente, do mesmo modo como é feito na escrita japonesa. Todos os haikus dele são escritos assim. Então, vamos ler alguns. Inclusive, eles devem ser lidos de baixo para cima, do mesmo modo como em japonês. Corpos, copos de cristal, em todos minha impressão digital. Numa vasilha vazia, a água não faz pergunta alguma. Beleza, a brisa, sempre aparecer, nunca ser vista. Muito sutil esse poema. No pântano, relâmpagos, sapos, budas, entre agapantos. Gatos transando em cima do muro. O negro no negro, o escuro, o escuro. Ela está tirando a roupa e entrando em minha cama, lua de verão. Dessa lâmpada desejo só sua companhia. O grande charme desses poemas é a escrita vertical, né, e a leitura de baixo para cima. Agora, alguns poemas mais contemporâneos, né, do Ademir Assunção, no livro Até Nenhum Lugar. Embora o Ademir e o Rodrigo sejam contemporâneos, são poetas da minha geração. Mas o Rodrigo vem escrevendo haikus desde a década de 80, e o Ademir de modo sistemático mais recentemente. Fim de festa, o vento entra pelas frestas. Noite de inverno, luzes apagadas, a lua invade a casa. Tempo sem tempo, na praia deserta, só eu e o vento. Chuva no telhado, água escorrendo na calha, cinza de cigarro. Praia vazia, caminho tranquilo dentro da chuva.
asfalto molhado, um rouxinol cantando na chuva. Neblina na montanha, até a bananeira inclina as folhas e se abandona. A cigarra bateu as botas. Névoa em pleno verão, fumaça de cigarro. Muitos dos haikais do Ademir foram escritos durante viagens. A Praia Brava, ao Morro Zen, Mosteiro da Vargem, a Ilha do Cardoso e a outros lugares. E para finalizar a aula de hoje, vamos ler alguns haikus de um cara chamado Cláudio Daniel, que eu não conheço, mas eu ouvi falar que ele escreve mais ou menos. Então, vamos ver se é isso mesmo. Um dos diferenciais, né, desses haikus está na temática social. Tudo bem, mas deixa o saque com a gente, Rodrigo. Então, vamos ler. Sol de inverno. A tropa de choque invade o morro. Flor de inverno. Mais um garoto morto no morro. Manhã de inverno. O barraco, o menino e o fuzil. A flor branca, no meio do mato, viu um massacre. Sol de inverno. Policiais chutam barrigas de grávidas. Moça no morro, abre a janela e vê a lua vermelha. Manhã em Brasília, juízes fascistas relincham. Tiros no morro, sombras quebradas vagam a esmo. Violência de outono, barracas derrubadas por mãos armadas. Dentes quebrados, vidas quebradas, cão vadio de outono. E vencer não é tudo, disse o cego para o mudo. Eu enviei esses poemas para um sensei japonês que mora em São Paulo. Ele é um mestre de caligrafia. Mandei os poemas para ele sem pretensão nenhuma. Aí ele envia para mim essas belas caligrafias e ainda a tradução, né, de alguns poemas para o japonês. Muito bem. Então, isso é o que eu tinha preparado para apresentar hoje, né, a vocês. E na semana que vem, conversaremos a respeito do teatro no japonês.